Bom, e no tema do jornal de hoje a gente fala sobre a saúde do coração. Aproximadamente 300 mil brasileiros morrem de doenças cardiovasculares por ano. Para diminuir os riscos, boa alimentação e atividade física são essenciais. Veja na reportagem. Ter uma vida saudável hoje em dia é o que muita gente tem buscado. Sair do sedentarismo, então, virou meta para muita gente. Voltei a fazer atividades físicas com mais frequência depois que eu fui no médico, né? E ele me alertou do risco do começo de entrar numa obesidade, numa pré-diabetes devido ao consumo de muito refrigerante, alimentação muito desregrada. E eu resolvi, no final do ano passado e começo desse ano, ter uma vida mais saudável, né? E costumo vir ao parque aqui 2 a 3 vezes na semana. E nada de sedentarismo, né? De jeito nenhum. Não posso entregar o sedentarismo, né? Porque senão você acostuma e para sair dessa vida é difícil, viu? Eu acho que a pessoa, além dela estabelecer o objetivo, ela precisa agir de acordo com esse objetivo, né? E uma das formas de eu alcançar o meu objetivo, que é ter uma vida mais saudável, é fazer exercício. Mas o número de pessoas jovens que estão infartando ultimamente tem preocupado. No mundo, 17 milhões de pessoas sofrem de problemas no coração. No Brasil, a taxa anual chega a 300 mil, de acordo com o Ministério da Saúde, o que corresponde a uma morte a cada 2 minutos. O infarto é a obstrução de uma artéria do coração. Essa artéria do coração chama-se coronária. Ela se entope por 2 razões. Primeiro, é o acúmulo progressivo de gordura, é a chamada placa de aterosclerose. E em segundo, é o fato de, sobre essa placa, acontecer a formação de um trombo ou um coágulo. Então, essa placa desenvolve-se lentamente e o coágulo, esse sim, é que obstrui subitamente a artéria, provocando então um infarto. Segundo uma pesquisa do DataSUS de 2013, os casos de infarto entre pessoas com menos de 40 anos aumentou 13%. Em pessoas mais jovens, acabam, às vezes, surgindo fatores outros, além desses, que também podem colaborar para o surgimento de doenças como o infarto. São eles: uso de determinadas drogas, que infelizmente ainda são comuns nesse meio, como heroína e cocaína e outras mais. Tá? Por parte de mulheres, uso excessivo e, às vezes, desmedido de contraceptivos, né, terapia hormonal e, muito frequentemente, sobretudo em praticantes de esportes, frequentadores de academias, o uso também, sem qualquer tipo de cuidado, de esteroides anabolizantes, terapias hormonais, que também, no geral, engrossam o sangue e favorecem o acontecimento de infarto e derrame cerebral, além de embolia pulmonar, por exemplo. O cardiologista ainda explica que o infarto em uma pessoa mais jovem pode ser mais agressivo. Quanto mais jovem o paciente, maior a tendência para o infarto ser mais grave. Isso porque o coração ainda não teve tempo suficiente para desenvolver redes de circulação colateral, que poderiam então servir naturalmente para um desvio da circulação sanguínea no momento em que acontece o infarto. Sendo assim, o jovem está menos preparado, vamos assim dizer, um coração mais susceptível a uma lesão mais grave, a uma necrose maior. Então, o infarto no jovem tende a ser mais grave, sim. Mas, para evitar os riscos e ter uma vida saudável, os exercícios físicos são sempre bem indicados. Mas será que é possível começar sozinho? Este profissional da educação física explica. É extremamente importante, quando a pessoa inicia a prática de exercícios físicos, ter uma avaliação médica com o cardiologista. Para aí sim, a partir disso, direcionar o que é o necessário para ela estar executando, seja na caminhada, seja na corrida, qualquer modalidade, musculação, treinamento funcional. Por quê? Na maioria das vezes, a pessoa sedentária que está saindo do estado de sedentarismo, passando para o ativo, ele parte para a principal modalidade que o pessoal está vindo hoje, que é a caminhada. Porque é uma modalidade barata, qualquer lugar você pode estar fazendo, é só colocar um tênis e sair andando. Mas não é tão simples assim. Sempre é interessante ter essa avaliação prévia, independente, se tiver alguma histórico familiar ou não, para ter um direcionamento de forma segura e principalmente um profissional de educação física para te acompanhar durante o seu processo, suas evoluções, para direcionar o melhor caminho a ser seguido, através de volumes de treino, através de intensidade de treino, para ser seguro e eficaz. Que ter uma vida saudável precisa de uma boa iniciativa, isso já ficou claro. Mas o médico
faz o alerta. Prevenir infarto significa agir contra os fatores de risco. Só existem 2 fatores de risco sobre os quais não se pode agir, que são a genética e a idade. Bom, aqui no estúdio para conversar sobre o assunto temos Rodrigo Penha, cardiologista e professor da Faculdade de Medicina da UFO. Obrigada pela presença, Rodrigo. Eu que agradeço. E Dáurea Abadia de Souza, professora titular também da Faculdade de Medicina da UFO e nutróloga. Seja bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço. Bom, para começar, o número de infarto, como no caso de jovens, a gente percebeu que aumentou, Rodrigo. E a Organização Pan-Americana de Saúde diz que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Como é que a gente chegou nesse cenário? Por quê? Porque o que o Dr. Leonardo falou, né? A prevalência dos fatores de risco. Nós melhoramos muito como tratar o infarto, a mortalidade reduziu de 35% para 5%, mas a incidência nós não mudamos. Primeiro que a gente está fazendo mais diagnóstico. Antes a gente não fazia um cateterismo num paciente jovem, hoje a gente faz e a gente entende e consegue diagnosticar. Então nós estamos diagnosticando mais. E alguns fatores de risco não foram modificados, como sedentarismo, alimentação errada. O acesso a alimentos gordurosos de baixo valor econômico fez com que a população de baixa renda tivesse mais acesso a isso e aumentasse a incidência. Então tem estudos até que mostram que o infarto está relacionado, e a gravidade do infarto, relacionado com o nível cultural também. Níveis culturais mais baixos estão tendo infartos e mais graves, porque não tem acesso a essa informação de prevenção de doença cardiovascular. Dáurea, é uma relação direta, a alimentação e o índice de doenças cardiovasculares? É uma relação direta e eu chamaria a atenção que esse processo, ele começa atualmente numa faixa etária cada vez mais baixa. Nós temos crianças obesos mórbidos, adolescentes obesos mórbidos, já apresentando quadro de dislipidemia, de hipertensão arterial, que são fatores que contribuem para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Então, essa é uma questão de saúde pública extremamente importante e que nós, enquanto universidade, precisamos trabalhar na prevenção. A prevenção, do ponto de vista de você como nutróloga, seria cuidar dessa alimentação. Você percebe no seu consultório crianças que chegam com condições alimentares ou estilo de vida já prejudiciais? Isso reflete lá na frente? Muito comum. Na verdade, no meu ambulatório, eu não trabalho diretamente com esse tipo de paciente, mas nós temos alguns pacientes, por exemplo, crianças obesas mórbidas que já frequentam o nosso ambulatório, e o que nós observamos é que isso começa numa fase muito inicial da vida devido a uma alimentação que vem incorreta por orientação dos pais. Um dos erros que nós observamos e que é absolutamente contrário ao que o Ministério da Saúde orienta é a administração de açúcar para crianças abaixo de 2 anos de idade. O Ministério diz que até 2 anos não deve consumir açúcar. Não pode consumir açúcar. Isso não entra o açúcar, por exemplo, das frutas, é o açúcar industrializado. É o açúcar mesmo, utilizado. Cristal. Exatamente. Você pode utilizar alguns produtos que têm o sabor doce, como é o caso de água de coco, pode utilizar a própria fruta, mas o açúcar, né, mesmo do tipo mascavo, não deveria ser utilizado por crianças até 2 anos de vida. E depois disso, é importante que os pais avaliem qual é a frequência e qual é a quantidade que eu devo ministrar açúcar para o meu filho, que tem 3 anos, que tem 4 anos. Monitorar, né? Monitorar. Rodrigo, quando a gente fala sobre infarto, existe uma questão genética, não existe? Fator genético? Existem os fatores não modificáveis, né? Porque o sexo masculino, ele tem mais risco de infarto. Por que isso? A questão natural, a questão genética mesmo, né? O homem, ele tem a doença coronariana mais cedo. A mulher parece que tem uma proteção
pelo hormônio. Parece que enquanto a mulher não entra na menopausa, o estrógeno ainda está atuando, ela tem uma proteção cardiovascular das doenças. Depois ela passa a ter uma curva igual a do homem. Só que quando a mulher infarta, o infarto é mais grave nela. A mortalidade na mulher é mais grave. Então, fator de risco genético, se eu tenho meu pai antes dos 60 anos, ou minha mãe, que teve alguma doença, aí sim é fator de risco. Se foi depois dos 60 anos, a gente não considera, porque aí tem outros fatores envolvidos. A idade a gente não modifica. Quanto mais velho, maior a chance de eu ter infarto. Esses dois fatores não modificam. Mas vamos pensar numa coisa muito simples. Quem não sabe que pressão arterial leva ao infarto? Mas se a gente pegar o universo no Brasil, a cada 100 pacientes hipertensos, 50% não sabe que tem hipertensão. E uma medida simples, pressão arterial. 50% não sabe, porque a pressão não dá sintoma. Dos que sabem, eu sei ter hipertensão, só 50% trato. Vou no médico, eu vou tratar. Mas o que é tratar? Não é só tomar o remédio. É perder peso, é fazer exercício, é cuidar do estresse, é tirar o sal e tomar o remédio. Dos que tratam, só 50% controlam. Porque precisa ter uma frequência no remédio, precisa persistir no remédio, precisa de voltar no médico. Então, para o universo hoje no Brasil, de cada 100 hipertensos, menos de 15 estão fazendo o tratamento adequado. Isso acontece também para a dislipidemia, que é um principal fator de risco. Isso acontece para o diabetes, que afeta muito a população, principalmente a população que está acima do peso, desenvolve diabetes tipo 2. Então, sabia que a gente tem o conhecimento, a gente sabe o que fazer, sabe que o cigarro faz mal à saúde, sabe que não fazer exercício faz mal à saúde, e mesmo assim a gente continua insistindo nesses fatores de risco, falta de tempo, jornada dupla de trabalho, estresse, tudo isso contribui e as doenças cardiovasculares ainda continuam na liderança da mortalidade. Hoje 30% do recurso que o SUS gasta com saúde pública são nas doenças cardiovasculares, que englobam o infarto e o acidente vascular cerebral. Rodrigo, você comentou da questão emocional, me lembrou que eu vi notícias de que familiares lá de vítimas de Brumadinho ou de pessoas desaparecidas ou que foram identificadas passaram mal. Emoções muito fortes, tem alguma relação? Podem alavancar ou Sim, adiantar um quadro? Não tenha dúvida nenhuma. Existe a doença chamada Broken Heart Syndrome, ou a síndrome do coração partido, estresse de guerra, pós-guerra, uma separação, a perda de um filho pode levar a um infarto, até mesmo sem obstrução na coronária. A pessoa tem um infarto, aquela parte do coração morre, mesmo sem ter uma placa de gordura. Isso são casos mais raros. Mas o estresse crônico, esse estresse do dia a dia, da rotina dupla de trabalho da mulher, do estresse como profissional no trabalho na empresa, esse estresse, cronicamente, ele sem dúvida nenhuma é um fator de risco, quarto fator de risco na importância para a doença cardiovascular. Perdendo aí para o colesterol, para o diabetes, para a hipertensão. O quarto fator de risco seria o estresse emocional crônico. Por isso que a gente fala tanto em cuidar, em ter um tempo de lazer, em ter um tempo com a família, em ter amigos, em diminuir a exigência consigo mesmo. Tudo isso faz com que a gente melhore, tenha uma saúde cardiovascular melhor. A gente comentou do açúcar. Em relação ao sal, o doutor Rodrigo comentou da pressão arterial. Tem que ter cuidado também, né, Dália? Tem que ter cuidado também. E esse é um problema, na verdade é um problema mundial, né? Mas que na população brasileira isso tem ocorrido de uma forma extremamente exacerbada. O Ministério da Saúde, ele preconiza no Guia Alimentar para a População Brasileira o consumo máximo de 5 gramas de sal de cozinha por dia. Isso é o quê? Uma colher? É uma colher de chá. Uma colher de chá. Uma colher de chá rasa. Por dia? Né? Por dia. Isso. Em tudo que você vai utilizar sal, que seja, no final do dia, contabilizado uma colher de chá. Mas o que acontece é que em estudos que têm avaliado essa questão, a população brasileira ela tem consumido 12 gramas de sal de cozinha por dia. Incluindo aqui, eu orientei uma dissertação de mestrado que foi desenvolvida no restaurante universitário. Os nossos usuários do restaurante universitário estavam com consumo excessivo
de sal de cozinha. Não só pela refeição dali, mas pela do dia todo. Mas um fator que era muito importante era a presença do saleiro na mesa. Entendi. E foi em consequência do resultado da dissertação de mestrado da nutricionista Luciana Oliveira, que nós fizemos um trabalho junto à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. Na época não havia a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, era junto com a Pró-Reitoria de Extensão, e foi retirado o saleiro das mesas de todas as unidades do restaurante universitário. Isso permanece até hoje. Mas o que nós observamos, se você chegar num self-service e observar, a pessoa serviu, colocou o alimento, o prato com a comida na mesa, ela não colocou nenhuma garfada na boca, ela não sabe o sabor que tem. Ela pega o saleiro e vira várias vezes, né, jogando o sal em cima daquele prato de comida. Já subentendendo que precisa do sal mesmo. Ela não sabe o sabor que tem, mas ela sabe que ela precisa de mais sal. E tem um problema adicional, Letícia, em relação a isso, que o Ministério da Saúde, ele vem fortificando o sal de cozinha com iodo. E o Ministério, ele tem uma grande dificuldade de definir qual é a quantidade ótima de iodo que eu devo colocar. Sim. E, logicamente, ele fez uma padronização baseada num consumo de 5 gramas de sal de cozinha. Quando a pessoa come uma quantidade excessiva de sal de cozinha, ela também tem uma ingestão excessiva de iodo e isso leva, consequentemente, a problemas na tireoide. A gente já fala desses problemas da hora que agora eu vou chamar a previsão do tempo, porque é hora de conferir como é que fica o tempo em Uberlândia e as cidades aqui da região amanhã. Em Uberlândia, a terça-feira começa nublada, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica entre 18 e 28 graus. Terça-feira nublada e com temperaturas elevadas em Ituiutaba, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 34 graus. Em Patos de Minas, o dia também será nublado e quente. Temperaturas entre 17 e 33 graus. Monte Carmelo tem a terça-feira nublada, com temperaturas altas e pouca probabilidade de chuva. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. As temperaturas em Monte Alegre ficam entre 18 e 31 graus, com pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo fica nublado o dia todo. No próximo bloco, arritmia e o que pode ser feito para lidar com esse problema. Tem ainda o quadro Eventos UFO para te informar sobre a programação acadêmica. Participe do Jornal da UFO, envie dúvidas ou comentários pelo WhatsApp 996397880 ou fale com a gente pelas redes sociais, no Facebook e Instagram da TV Universitária de Uberlândia. Já voltamos. Olá, voltamos. As arritmias cardíacas podem acometer dos mais jovens até os mais velhos. Para auxiliar pacientes que sofrem com esse problema, o Hospital de Clínicas de Uberlândia da UFO oferece 2 tipos de tratamento. Durante 10 anos, a qualidade de vida da Irani foi prejudicada por causa das fortes palpitações no peito. Nos momentos em que estava mais emotiva, a sensação era de que as veias iam estourar. O diagnóstico constatou que ela sofria de arritmia cardíaca. Uma dor no peito e o coração acelerava, eu tinha que realmente ir para o médico, né? E tomar os medicamentos. E uma grande emoção, qualquer motivo era para acelerar o coração. Segundo Marcelo Carrijo, um dos médicos responsáveis pelo setor de eletrofisiologia e marca-passo do Hospital de Clínicas da UFO, existem diferentes tipos de arritmia e pessoas de qualquer idade podem desenvolver o problema. A arritmia, na verdade, é um complexo muito grande de doença cardíaca, onde qualquer alteração do ritmo normal do coração a gente considera arritmia.
Existem arritmias que fazem o coração bater mais lento e outras o coração bater mais rápido. E cada um vai ter uma abordagem terapêutica diferente. Pode acontecer com qualquer idade, né? Desde o coração batendo lento e rápido. Claro que algumas doenças específicas são mais comuns em determinada idade. Existem algumas arritmias em atleta que são mais comuns em jovens. Existem pacientes que têm bloqueios graves que são mais comuns em idosos, mas que não tem essa restrição de idade em si. Após 10 anos de tratamento à base de remédios, a dona de casa foi encaminhada para o HC-UFO, onde fez a ablação, uma cirurgia curativa para a doença. Tive que procurar, o cardiologista. E graças a Deus que o Dr. Frederico, o Dr. Marcelo, resolveu o problema. Estou ótima, feliz da vida. Frederico Homem, outro cardiologista do setor, explica que a ablação é um procedimento mais novo e pouco invasivo. A ablação é um procedimento moderno, é uma técnica minimamente invasiva, que tem como objetivo promover a cura, a eliminação de focos de arritmia dentro do coração, por diversas técnicas. A que nós utilizamos é a cauterização, a microcauterização desses pontos no interior do músculo cardíaco. É um procedimento que utilizamos como acesso ao coração, o sistema vascular, as veias ou artérias, principalmente da virilha, a veia femoral, a veia jugular. Os catéteres são dispostos em pontos estratégicos, É realizado um estudo para avaliação, para diagnóstico da arritmia e, posteriormente, feita a cauterização, também em ponto específico, objetivando a cura definitiva desse processo. A gente consegue, em mais de 90% dos casos, de uma forma rápida e eficiente. Mas o tipo de tratamento mais comum para a arritmia ainda é a colocação de marca-passo. Mesmo após a implantação desse aparelho, é necessário que o paciente continue sendo avaliado. Esse aqui é um modelo de marca-passo, um marca-passo convencional, dupla câmara, cujo objetivo é restabelecer a frequência cardíaca do paciente em níveis adequados. Existem diferentes tipos de marca-passo. Esse é o marca-passo convencional, utilizado na grande maioria dos casos, principalmente os pacientes que apresentam degeneração do sistema de condução, primário do coração. Outros dispositivos que podemos utilizar são marca-passos especiais, como esse aqui, que é o marca-passo tricameral, utilizado como adjuvante para casos de insuficiência cardíaca grave, como um grande adjuvante à terapia clínica. E existem outros, um tipo de marca-passo denominado como cardiodesfibrilador implantável, que é o popular CDI, que é utilizado para casos de pacientes que apresentam doenças cardíacas que podem levar a arritmias malignas, atacardia ventricular, fibrilação ventricular e, obviamente, risco de morte por uma parada cardíaca. De acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, aproximadamente 20 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de arritmia. Um dos principais sintomas são as palpitações, que, quando não tratadas, podem evoluir para um quadro mais grave. Existem arritmias que são benignas, que inclusive são a maioria, mas que podem levar a grandes repercussões, principalmente na qualidade de vida dos pacientes. Mas existem, por outro lado, as arritmias malignas, principalmente relacionadas à doença de Chagas, pós-infarto agudo do miocárdio, história de morte súbita, síncope, que são os desmaios. Nesses casos, o diagnóstico e a avaliação deve ser mais precoce e deve se atentar para esses sinais que podem representar aí o risco maior para uma arritmia maligna. Após o diagnóstico e qualquer um dos procedimentos cirúrgicos, a recuperação do paciente é tranquila. 3 meses depois da cirurgia, Irani se sente mais disposta e sem nenhum sinal das antigas dores. Foi ótimo. Nossa, no segundo dia eu já estava bem. Até hoje não senti mais nada. Estou feliz. Bom, Rodrigo, o médico comentou sobre arritmias benignas e malignas. Como é que é isso? O que é ser benigno e maligno no caso da arritmia? Então, ele explicou, A arritmia é toda vez que o coração sai do ritmo. Por exemplo, pegar uma coisa bem simples, você leva um susto. Seu organismo, a sua glândula suprarrenal dispara um hormônio que chama adrenalina e o seu coração acelera. Tem pessoas que podem sentir essa aceleração do coração mesmo sem sentir susto, sem nada. Então, naturalmente, sente isso. Se for
natural, por exemplo, eu tenho uma febre, tem gente que assusta, está com febre e o coração está acelerado, mas é a resposta da febre. Então essas arritmias, ou apenas uma extracístole, o coração bate no ritmo normal, mas de vez em quando ele sai um pouquinho fora do ritmo. Então essas arritmias benignas significa que ela não vai levar a uma parada cardíaca, não leva a pessoa a ter um desmaio, não vai provocar um AVC. Então, uma arritmia benigna. Não chega a necessidade de uma operação? Não precisa, ela não vai trazer grandes consequências. Mas mesmo essas arritmias benignas, às vezes incomodam o paciente. Tem pacientes que sentem o coração palpitar muito tempo, isso incomoda ele está trabalhando, está estudando, e aquela palpitação atrapalha. Então, não é porque é benigna que não precisa de tratamento. Mas a grande maioria das arritmias são benignas. As outras arritmias malignas, por exemplo, quando eu tenho uma doença de Chagas, eu já tive um infarto, ou quando eu nasci com um curto-circuito no coração, aí sim, eu posso ter uma parada cardíaca, eu posso estar andando de bicicleta e o meu coração entrar num ritmo onde ele não gera o volume de sangue suficiente, aí eu desmaio, eu tenho uma parada cardíaca. Por isso que a gente vê em todo o aeroporto, no shopping center, em todos nos estádios, em todos os lugares de grande concentração, um aparelhinho lá que está assim, cardiodesfibrilador. Aquilo é um tratamento de uma arritmia. Né? Então, se o paciente, 90% dos adultos que têm uma parada cardíaca súbita, eles caem. Você está andando lá no shopping ou está no terminal rodoviário e uma pessoa desmaia. 90% desses pacientes é porque o coração teve uma arritmia chamada fibrilação ventricular. E aí é onde eu posso pegar até mesmo uma pessoa treinada, sem ser um profissional de saúde, um bombeiro, um paramédico, vai pegar aquele aparelho, coloca os adesivos no peito, o próprio aparelho faz o diagnóstico rápido, imediatamente. Olha, esse ritmo deve receber um choque. Se afasta do paciente. O aparelho tem uma carga, você aperta o botão, ele dá o choque e você fica do lado do paciente até chegar ao resgate. Tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Para cada 1 minuto que eu demoro para fazer esse choque, mais de 10% da chance desse paciente viver é perdida. Se eu demorei 6, 7 minutos, até demorei 10 minutos até o bombeiro chegar, não adianta nada. O bombeiro vai chegar, mas eu não vou conseguir reverter mais. Então, por isso que o aparelho está ali. Senão não faria sentido esse aparelho estar, por exemplo, dentro da universidade, dentro de um lugar que não é um estabelecimento de saúde, dentro do shopping, dentro do aeroporto. Você chega no aeroporto, você vai entrar para embarcar, tem um desfibrilador ali, porque a concentração de pessoas é grande. Então ali pode acontecer uma parada cardíaca. E lembrar, se eu estou num clube, num final de semana e tem uma parada cardíaca, lembrar que esses locais têm esse aparelhinho, que é o desfibrilador, e que deve ser colocado no paciente o mais rápido possível. Certo. Doutora Dáurea, chegou uma pergunta da nossa telespectadora Sebastiana Cardoso. Ela quer saber como é que a senhora explica, vou repetir a pergunta dela, como é que a senhora explica quando pessoas magras também sofrem infarto e não só pessoas acima do peso? Bem, na verdade, as doenças cardiovasculares, elas são mais comuns nas pessoas com excesso de peso, mas não são exclusivas das pessoas com excesso de peso. Nós temos, por exemplo, pessoas magras que apresentam dislipidemia, apresentam aumento de colesterol, apresentam alteração das lipoproteínas. Temos pessoas magras que são sedentárias, ou seja, não têm um sistema cardiovascular fortalecido. Então, a obesidade ela é um fator agravante, ela é um fator que piora o quadro clínico, né? Então, se a pessoa, mesmo magra, ela apresenta essas alterações, se ela se tornar obesa, a chance dessas doenças cardiovasculares aumenta ainda mais. Entendi. Tá? Mas não é exclusivo das pessoas com excesso de peso. Certo. Nosso tempo está acabando, mas para finalizar, a gente comentou sobre os alimentos, hábitos que são um risco. Existem alimentos que nos ajudam a prevenir esse tipo de problema? Existem. Ou hábito? Existem. Na verdade, nós sempre repetimos, como se fosse um mantra, né, que as pessoas precisam comer no mínimo 3 frutas diferentes por dia, nas refeições, pelo menos
metade do prato deve ser de vegetais, preferencialmente vegetais crus, evitar as frituras, evitar carnes com gordura visível. Em algumas pirâmides de alguns países já tem sido orientado que o consumo de carne vermelha deve ser de uso esporádico, né? Evitar outros alimentos que têm gordura saturada, como é o caso de creme de leite, de maionese. Os molhos industrializados são muito ricos em gordura, são muito ricos em sódio, né? E se a gente tivesse tempo, eu gostaria muito de falar da dieta low carb e de outras dietas cetogênicas, que são dietas que reduzem o carboidrato, que é uma fonte de energia e por isso aumenta o peso, mas como elas precisam comer alguma coisa, elas aumentam muito o consumo de carnes, muito frequentemente carnes engorduradas. Então, elas não vão morrer por doenças associadas à obesidade, mas vão morrer por doenças associadas à doença arteriosclerótica, como é o caso das doenças cardiovasculares. Certo, uma estratégia errada. É uma estratégia errada. É uma estratégia errada.